Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já aproveito para te convidar para inscrever aqui no canal. Hoje vamos falar sobre essa iminência da Terceira Guerra Mundial, com esse ataque de revide que Israel fez ao Irã com 100 aviões, não atingiu nenhuma instalação nuclear, graças a Deus, mas nós estamos vivendo aí um momento de muita tensão mundial. O fantasma da Terceira Guerra Mundial está pairando sobre toda a humanidade como nunca antes. O relógio do Apocalipse, mantido pelo Bulletin of the Atomic Science, lá nos Estados Unidos, atingiu o seu segundo mais próximo da meia-noite. São apenas 90 segundos, nos separando de uma catástrofe global. A revivência aí desse ataque iraquiano, iranianos, da Síria, do Líbano, da Palestina contra Israel e os revides. Então ainda existem vários eventos geopolíticos mundiais que estão acendendo um alerta para um conflito de proporções inimagináveis. Bom, a crise entre Israel e algumas nações ali do Oriente Médio, a partir de quando Israel recebeu um ataque um terrorista do grupo chamado Hamas, e aí desencadeou o ataque dele também em revide ao Hamas na faixa de Gaza, e aí houve uma reação em cadeia. Os Houthis, que estão lá no Iêmen, também atiraram mísseis. Aí o Hezbollah, que é outro grupo que fica no Líbano, também revidou. E aí nós estamos vivendo aí um desencadeamento em cadeia de reações, de várias partes. E depois o Irã também atacou Israel, porque Israel eliminou um líder deles. Muito bem, então o Oriente Médio, que é historicamente instável, encontra-se aí à beira de um novo conflito, com o Irã e os seus aliados prometendo retaliar. Então há uma crise que tem o potencial de envolver as grandes potências como os Estados Unidos, a Rússia e a China, que possuem interesses estratégicos naquela região. Ainda há a ameaça nuclear e a postura da Rússia, A Rússia, sob o comando de Vladimir Putin, tem demonstrado uma postura cada vez mais agressiva no cenário internacional. O acúmulo de tropas na Ucrânia, a invasão da Ucrânia, que começou lá na invasão da Crimeia, ele simplesmente foi lá e tomou o território, e a ameaça velada de um ataque nuclear tem colocado o mundo em estado de alerta máximo. Tem aí as eleições dos Estados Unidos que também estão contribuindo para isso. Então existe a possibilidade de um conflito entre Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos junto com a OTAN contra a Rússia, e essas duas são as duas maiores potências nucleares que a gente sabe no planeta, seguida aí pela China, que também não fica atrás, depois o Irã, também não fica atrás, depois a Coreia do Norte, que também não fica atrás, e possui artefatos bélicos nucleares. Então, apenas para dizer, essas potências do planeta representam um risco extremamente alto para a humanidade. China e Taiwan é outro ponto de conflito e de ebulição. A China e Taiwan estão se intensificando em tensões nos últimos meses. A China considera Taiwan uma província rebelde e tem ameaçado constantemente usar a força para reunificá-la ao seu território. A crescente presença militar naquele chamado Estreito de Taiwan, uma faixinha ali de mar, e os constantes exercícios militares chineses têm aumentado o risco de um conflito armado naquela região. Está muito iminente. Bom, ainda temos agora a notícia mais recente de que a Coreia do Norte mandou explodir todas as pontes de ligação com a Coreia do Sul, e isso aumentou as tensões. O regime de Kim Jong-un, que é um ditador,
tem intensificado seus testes nucleares e mísseis balísticos, desafiando as sanções internacionais e aumentando, né, muito a tensão naquela península coreana. A Coreia do Sul, por sua vez, tem reforçado sua aliança militar com os Estados Unidos e com a OTAN e aumentado seus gastos militares como resposta às ameaças norte-coreanas. Então, né, meu vídeo hoje é curto, é apenas por causa do revide que Israel fez agora, né, sobre o Irã. E que a gente chega que o mundo vive um momento de grande incerteza e estabilidade. Os lugares mais perigosos são, né, pela ordem, Oriente Médio. Depois nós vamos ter aí a Europa, né? Nós não podemos fechar os olhos que a Europa corre grande risco, porque os grandes países fornecedores de armas para a guerra da Ucrânia e para outros lugares estão sediados na Europa, Alemanha, França, né, Espanha, Portugal, estão tudo ali, Polônia, a lista é grande. E depois os próprios moradores dos Estados Unidos, porque numa escalada nuclear, claro, mísseis vão ser enviados para os Estados Unidos, assim como os Estados Unidos vão revidar e enviar para os países que estão, né, revidando, e a Europa está no meio disso aí, que talvez o lugar mais perigoso depois do Oriente Médio é a Europa. Pense você que não é, porque só se você não entender de geopolítica. Então, assim, são vários fatores que estão sendo desencadeados, né, a partir principalmente da guerra da Ucrânia, onde a OTAN entrou, né, e agora essa tensão forte no Oriente Médio, as rivalidades crescentes entre as grandes potências, o BRICS assumindo uma posição geoeconômica, né, querendo inclusive extirpar aí das transações comerciais do dólar para uma nova moeda que já foi criada, né, e isso, né, aumenta sobremaneira o risco de um conflito global de proporções catastróficas. Eu quero repetir de novo. O Oriente Médio é o lugar onde está mais perigoso. Depois do Oriente Médio é a Europa. Então, se você mora na Europa, se liga no que eu estou falando. Tá? Realmente perigoso. Porque é o segundo lugar mais próximo de um problema, seja de ordem nuclear, ou seja, de uma guerra que a gente chama ainda de convencional, né? Então, depois, né, é fundamental, né, que a gente que crê em Jesus Cristo, que é cristão, fique de olho naquilo que o próprio Jesus falou em Mateus 24, né? Notícias de guerra, rumores de guerra, tensão de guerra é o início do que ele chama de princípio das dores, para que ele volte. Nunca vi, como estamos agora, tanta gente falando da volta de Cristo, vendo o cenário e se preocupando. Então, fique firme, né, em Deus. Se você está longe de Deus, dá um jeito de se aproximar dele, garanta a sua salvação, porque vivemos tempos tenebrosos. Que Deus te abençoe.